seguinte, primeiro passo, primeira técnica. E essa técnica ele criou a partir dos atendimentos, né, dos seus pacientes, das observações e da própria observação dele em relação às coisas, de como a mente dele lidava com essas situações que pareciam desagradáveis para ele. Então ele fala o seguinte: gente, a primeira coisa, tá sentindo alguma coisa? Não adianta fugir, não fuja, porque se você foge, o que acontece? Se você foge, você não lida com aquilo. Primeiro, você nem identifica. Você teve uma sensação que você às vezes nem sabe qual é, e aí o que você faz? Você se distrai e cai, não vou pensar. Isso é uma técnica. A fuga, em alguns momentos, ela é necessária ser usada. Você faz uma respiração profunda ali, se acalma e cria uma outra situação para você sair ali, sair daquele sentimento, às vezes, que está te tomando, está te dominando e, de repente, pode estar ali te atrapalhando a tomar, a ter uma postura melhor, a viver aquilo melhor. Mas o que ele fala? A primeira coisa, observa, presta atenção no que você está sentindo, não nega o que você está sentindo. Né? A gente confunde muito as ações com as sensações. Então, o fato de você estar sentindo não quer dizer que você tem que agir de imediato aquilo que você está sentindo, mas você pode sentir, você pode experimentar. Então, aí a gente pode falar experimenta, ou seja, experimenta dar espaço para a sua emoção. Experimenta olhar para a sua emoção. Então, a primeira técnica, anotar. Note. E se quiser, anote. Sobre que emoção é essa? O que você está sentindo? Começa a fazer perguntas. Se perceber, isso é um treinamento. E aí você começa a entender, né, o que sentimento é esse que está te invadindo. Que sentimento é esse que está te tomando, que está dominando ali a situação. Essa é a primeira. E a segunda situação, porque assim, o corpo, ele sempre está avisando a gente alguma coisa. Então, se esse sentimento vem e está te tomando, é porque necessariamente ele quer te falar de algo. Algo que pode estar aí vindo, acontecendo, uma sensação que provavelmente está te incomodando e você precisa entender o porquê disso. Quando isso aconteceu? Por que isso acontece? Será que necessariamente isso é uma coisa negativa ou é uma coisa nova? Né? Será que isso está mobilizando em mim? Então você precisa saber que emoção é essa, onde essa emoção toca, onde ela dói. Né? Às vezes, em algumas atividades psicológicas, a gente brinca assim, pensa com o pé, sente com o pé. E as pessoas falam, coisa de psicólogo, como é que eu vou sentir com o meu pé? Você está ali andando, está prestando atenção onde você está pisando, nos seus movimentos, o que você está fazendo, deixando fluir as sensações daquele momento para você ter o conhecimento de que emoção é essa. O que é isso que te invade e que te ocupa tanto tempo e que você evita? Porque um pensamento, ele é um pensamento, um sentimento, ele é um sentimento. Tudo vai depender da forma que você vai lidar com isso. Então, na verdade, abraçar o que vem para você, abraçar isso que vem, tentar ter a compreensão sobre isso e, em segundo passo, tomar a decisão. Aí sim vem a decisão. Né? Você recebeu o parente penetra lá, o amigo penetra, o indesejado, que para você está claro que ele é indesejado, e ele não está muito nem aí ligando para o que você fala, o que você não fala. Você pode ter 1000 atitudes ali. Você pode simplesmente tomar a decisão de abrir a porta e falar, fulano, hoje é meu aniversário. Então, de boa, não te cabe aqui hoje. Você pode ser mal educado. Você pode causar isso. E às vezes a gente faz isso nessa ideia, né? Porque tá na modinha, assim, cuida da tua vida. Então, tipo assim, eu faço o que eu quero, eu não tô nem aí com o que vai acontecer depois. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque as emoções, elas fazem com que a gente também tenha reações. E essas reações, elas têm consequências. Elas têm um preço. Então, será que quando a gente faz isso, a gente está falando daquela pessoa que realmente nos incomoda? Ou será que é de alguma coisa que é nossa, que a gente precisa aprender a lidar, precisa aprender a ver, precisa ter um certo amadurecimento? E é entender que a gente não pode deixar com que uma pessoa ou que uma coisa nos domine de tal forma que retire dali a nossa felicidade. Então, a gente tem que entender que essa coisa de felicidade plena, essa coisa de felicidade plena é você estar vivendo de acordo com seus valores, com aquilo que você acha que é válido, que é bom
Não no sentido de agradável, mas no sentido de uma vida que faz sentido. E não aquela ideia que a gente tem, né, de felicidade como sendo uma situação de completa riqueza, dinheiro. Ótimo, que a riqueza é ótima, sempre é bom, mas é muito mais do que isso, está muito mais do que qualquer coisa externa. Tem a ver realmente com essa forma de lidar internamente, de receber e de oferecer, de poder ver. Então, hoje, mais do que nunca, eu sempre falo, a gente pode entender que a gente nasce e a gente é educado e a gente convive de uma certa forma, aprende várias coisas, mas a gente pode mudar o nosso pensamento. Tudo isso vai depender do quê? Das ações positivas que a gente vai ter para manter esse pensamento de mudança, para manter esse hábito, para manter essa forma de lidar. Então, a gente não pode controlar o sentimento que nos invade. Alguém aqui controla o sentimento que é invadido? Alguém que controla? A gente não tem como controlar os sentimentos. Então, o que acontece, gente? A gente tem que pensar em... A gente precisa tomar uma decisão. O segundo passo, temos de tomar uma decisão. O que a gente faz? A gente prende esse sentimento, fica preso esse sentimento que, na maioria das vezes, que nos impacta é negativo, ou a gente solta? Então, a gente lembra aquela musiquinha, aquele detalhe, desapega, 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 desapega. Exatamente. Eu acho que nesse momento é o momento da gente talvez pensar na possibilidade de se desapegar. Muitas vezes a gente fica apegado à situação de não dar o perdão, como se a gente estivesse dando para alguém a soltura, a liberdade, né? Diante do que ela nos fez e nos ofendeu. E a gente fica ali sofrendo por isso, porque a gente não dá, não libera aquela emoção, aquele sentimento, achando que é o outro, que a gente está dando um presente para o outro, quando a gente está ali, né, se machucando ali, se automutilando com aquela dor e com aquele sentimento que a gente não libera, que a gente não dá. E é porque é uma emoção. Então, a gente precisa lidar com essas situações, com as emoções que vêm, né? No sentido de acolher essa emoção e no sentido também de ter entendimento do porquê dessa emoção, a compreensão de que ela vai passar, e quando ela passar, você vai entender que ela não te controlou. Isso aí, Regina, tem que desapegar, né? Eu estou na fase do desapego. Não pode ficar demais, né, gente? Tem que ter um equilíbrio. Mas a gente tem que entrar. Esse é o desapego necessário. Então, às vezes, tem essa brincadeira, desapega, desapega. E é desapegar daquilo que você não precisa carregar na sua bagagem. Daquilo que você não precisa deixar que te domine, que são esses sentimentos e pensamentos negativos. Então, o primeiro que ele falou, note, observa, né? Veja que sentimento é esse que te invadiu, que está te tomando. Procura saber dele, procura entender. Ele faz parte, ele quer te falar algo, ele quer te contar um segredo que está na cara. Muitas vezes todo mundo está vendo, mas você não está enxergando. Para você é uma zona do invisível. Ele está falando muito mais de você do que qualquer outra pessoa, certo? Então, é preciso isso. Acolher, observar, notar. Segundo, tomar uma decisão. Se você vai redirecionar a sua atenção, que aí é diferente. Fuga é uma coisa, redirecionar a atenção é outra. Então, você vai ficar ali o tempo todo observando, ligado, irritado, com qualquer coisa que aquele amigo ou com aquele parente indesejado está falando, ou você vai simplesmente, tipo assim, deixa ele ali, ele se divertir. É um cara de pau mesmo, não foi convidado, mas tá tudo bem. Entendeu? Não é isso que vai acabar com o meu aniversário. Viu, Mayara? Não deixa seu aniversário acabar. Não é isso que vai acabar com o meu aniversário. Não é isso que vai acabar com o meu momento. Certo? É deixar, então, as coisas fluírem, deixar as coisas acontecerem e sabendo que você vai ter que tomar uma decisão, mas, se possível, uma decisão de desapego, no seguinte sentido, de não ficar ali deixando que aquela emoção te domine. Então, não tem como a gente controlar o fato de não ter o sentimento ou não ter o pensamento. O que a gente pode fazer é ter noção do que é sentimento, o que é pensamento, ter a clareza de que tudo isso passa, começar a observar e entender quando isso já aconteceu, como isso acontece, como isso funciona com você, tomar uma decisão naquele momento ali de como que você vai querer fazer. Por isso que a gente entende que mais
do que você ficar lá deitado, esperando que alguma coisa aconteça, ou, por exemplo, que o amigo lá se manque e vá embora, né? Que essa é uma das coisas que você pode fazer, você ficar se alimentando naquela ânsia ali, naquele incômodo, ou você vai lá, abre a porta e manda ele embora, uma outra situação que vai causar um outro incômodo, ou um desnecessário muitas vezes, porque você perde ali a oportunidade de aprender a lidar com outras situações suas. Em alguns momentos é necessário fazer isso, mas é sempre importante exatamente isso, Fábio, respirar fundo e pensar nas atitudes, porque isso é que é a felicidade, é você ter a maturidade, ter o entendimento de que você fez